Olá, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou passar um estudo para vocês acerca da fé. E o que é a fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa fé é essa convicção, é essa certeza que a gente tem dentro do nosso coração que nós vamos conseguir, que nós somos capazes, que vai dar tudo certo. Seja os sonhos que você tem, seja aquilo que você tanto deseja receber, seja uma notícia que o médico passou para você, que para você é impossível. Eu não sei pelo que você está enfrentando, mas todos nós, em alguma fase da nossa vida, nós temos que colocar a nossa fé em ação para que aquilo que nós estamos esperando, mas aquilo que a gente não vê, ela venha prevalecer, ela venha acontecer. Então, quando nós acreditamos, sem duvidar, nós colocamos dentro do nosso coração essa certeza, essa vontade que a gente vai conseguir, mesmo quando tudo pode dizer ao nosso redor, pode falar que nós não vamos conseguir, pode ser algo impossível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível, nada é impossível ao que crê. E é por isso que é necessário a gente ter essa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, nós focarmos nosso coração em conhecer mais da palavra de Deus, das Escrituras, mais a nossa fé, ela vai aumentando, ela vai se fortalecendo. Então, meus amados irmãos, não desfaleça, tenha fé, acredite, porque aquilo que você não está vendo, mas você crê. Você pode não ver, mas você acredita que vai acontecer. É aí que você vai estar usando a sua fé, né? Então continua aqui no versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Então é necessário para que nós venhamos ser testemunhas vivas nessa terra, assim como o maior exemplo que foi Jesus, ele foi uma testemunha viva, porque ele alcançou tudo através da obediência e da fé em Deus, né? E assim nós devemos ser também. Olha o que diz no versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer isso? Né? Assim como no livro de Gênesis diz: haja luz e houve luz. Então, o mundo, tudo, os seres humanos, tudo foi criado através do mandado do Senhor, através da palavra de Deus. Deus mandava e ia sendo feitas as coisas. Então, como é que nós vamos acreditar? Como é que nós vamos crer? Não é? Porque, meus amados irmãos, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, tem as Escrituras. Então, como é que nós vamos acreditar? Como é que nós vamos crer que tudo isso aconteceu? Então, é essa certeza que está dentro de nós. A gente acredita, a gente sente que é algo verdadeiro, que a palavra é real, que ela é verdadeira, né? Que tudo que está escrito aqui aconteceu. Então, se Deus fez, nós temos que acreditar. E por que muitas pessoas não conseguem as coisas na vida? Porque elas não acreditam em Deus. Olha o que diz aqui, ó. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que agir e colocar a nossa fé em ação. Porque se nós não agirmos por fé, se nós duvidarmos, se por algum momento a gente deixar dentro do nosso coração, né? Porque pode vir sonhos, pode vir alguma notícia ruim, que aos teus olhos
É impossível. Mas é como está falando aqui, tem que ter fé. Porque sem fé, eu não vou conseguir nunca agradar a Deus, né? Então, porque quando nós formos fazer uma oração, já começa por aí. Eu tenho que acreditar que Deus existe, que Ele está me ouvindo, né? Que Ele vai fazer o melhor pelos seus, pelos aqueles que confiam nele. Crer, ter fé, é acreditar, é confiar, sem duvidar, que o impossível vai ser feito. E Ele fará. Olha o que está dizendo aqui no 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Deus mandou ele construir uma arca, porque ia haver o dilúvio. A terra ia estar ali, toda debaixo da água. E quantas pessoas acreditaram? Muitas pessoas duvidaram. Somente Noé naquela época, isso é no Antigo Testamento, muitos sabem. Muitos poderiam ter aí, né, ter alcançado, né, ter permanecido vivos, ter experimentado daquilo que Deus queria para a vida delas. Mas muitos riram, muitos não acreditaram, manteram as suas vidas normais. Então Noé e a arca, né, foi um exemplo ali da obediência, da fé que ele teve. Ele acreditou, ele foi fazendo tudo conforme Deus mandou. Então quando Deus ele fala algo ao nosso coração, quando ele usa alguém para falar de algo que ele quer para a nossa vida, a gente tem que acreditar, a gente tem que permanecer firme, a gente não pode duvidar. Assim é com a nossa salvação através de Jesus. Não é? Quantas pessoas não acreditam mais no arrebatamento, que vai haver um arrebatamento, que vai haver a retirada do Espírito Santo, junto com o arrebatamento das pessoas, daqueles que realmente estão ali em obediência, agindo através da fé, que realmente servem ao Senhor Espírito e verdade. Então quantos não acreditam mais? Quantos duvidam? Quantos abandonaram a sua fé em Jesus? Então eu te dou força agora para que você não venha abandonar a sua fé, que você venha continuar acreditando, né? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós não podemos desistir. Uma hora, né? Uma hora vai haver o arrebatamento. Uma hora, né? Tudo isso aqui não vai mais existir, né? Então a gente tem que acreditar na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Aí começa por aí, né? Para que a nossa fé ela venha ficar ali viva, acesa, né? Nós não podemos desistir. Creia somente, tenha fé, não duvide. Vamos continuar aqui na palavra de Deus, que agora através das escrituras eu vou dar alguns exemplos de pessoas. Sejam pessoas que tiveram fé e pessoas que, por causa da incredulidade, né, que é a dúvida, ou através de outras coisas, a fé dela, ela desfaleceu. Eu vou começar aqui através do livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27, que diz, olha o que diz: e entrando ele no barco, ele é Jesus, tá? Seus discípulos o seguiram. E eis que no mar, né? Aqui é 8, do 23 ao 27. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus estava ali com os apóstolos, ali no barco, mas ele estava dormindo. Então aqueles apóstolos não estavam sozinhos. Muitas das vezes, Jesus vai estar do nosso lado, mas vai ser necessário nós passarmos por tempestade. Nós vamos ter que passar por certas coisas difíceis que muitas das vezes a gente não vai querer passar. Mas nós não podemos agir como esses apóstolos. Por quê? O que acontece? Eles tiveram medo, eles temeram. Eles deixaram o medo tomar conta do coração deles. Porque apesar de Jesus estar ali do lado deles,
Mas eles viram ali o barco entrar ondas, não é? E eles ficaram com medo de morrer, não é? Então não vamos dizer que nunca nós vamos não ter medo, mas o medo vai fazer com que a nossa fé ela venha a ficar fraca, não é? Porque por isso que Jesus falou, homens de pequena fé. Por que temeis? Jesus falou, por que temeis, homens de pequena fé? Então quando a gente deixa o medo entrar, não é? Seja em qualquer situação que a gente enfrentar, seja o mais difícil que for, né? Seja o que for, se a gente deixar o medo, a nossa fé ela vai ficar como a fé desses apóstolos, e a gente não pode permitir que isso venha acontecer. Vamos continuar aqui, ó. Agora, esse é um exemplo de uma fé que a gente tem que ter também. Olha só que linda essa fé dessa mulher. Agora é Mateus capítulo 9, dos versículos 20 ao 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então imagine uma mulher que ali há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Ela não podia tocar em ninguém, porque ela poderia se tornar ali, deixar outra pessoa que tocasse nela impura. Ela estava suja, ela ficou assim durante anos. Ela gastou todo o dinheiro dela que ela tinha com médicos. E a doença dela era incurável. Então, talvez você esteja passando por alguma coisa disso. Algo que seja impossível. Alguma notícia que o médico passou para você, que aos seus olhos é impossível, que não tem cura. Ou algum sonho que para você seja impossível. Mas aquela mulher, ela tinha ali a multidão à frente dela. E ela não deixou que a multidão ou que nada viesse a impedir de alcançar aquilo que ela tanto queria há 12 anos. Foi muito sofrimento que essa mulher passou, mas chegou a hora dela de conquistar o impossível na vida dela. Então para ela mesmo, ela falou, olha o que ela disse, que lindo, né? Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Então ela colocou dentro de si, ela acreditou e ela foi com toda a ousadia, ela não teve medo. Ela acreditou que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E além da cura, o mais importante aconteceu, que Jesus falou, aqui tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então ela alcançou a salvação, que é o mais importante, não é? Então que nós venhamos ter essa fé. Porque primeiro começa aqui, ó, dentro do nosso coração. A gente tem que acreditar, eu vou conseguir, eu sou capaz. Isso pode ser impossível aos meus olhos, pode estar acontecendo tudo o contrário, tudo a meu favor, como a tempestade, mas eu sou capaz, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. E vai e faz como ela, acredita, confia, porque a tua fé, a nossa fé, ela pode nos fazer o impossível acontecer, seja o que for. Vamos continuar aqui. Tem um texto aqui que diz aqui, ó, Jesus anda por cima do mar, que é Mateus 14, dos versículos 22 ao 31. Olha aqui. Esse já é um exemplo também de pequena fé. Olha aqui. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, outra coisa além do medo é a dúvida. Quando a gente duvida, então, porque por um momento, né, Jesus ele é Deus, então ele fez o impossível, ele andou sobre o mar, né? Ele andou. E Pedro ali, ele falou algo com Jesus. E ele, por algum momento ali, ele estava ali com o olhar fixo em Jesus, ele acreditou, ele também conseguiu andar sobre o mar. Isso é impossível aos olhos naturais, isso é algo sobrenatural. Mas a partir do momento que ele viu que veio um vento, ele tirou o foco de Jesus. Né? É como a nossa fé, que tem que estar firmada em Jesus. Se a gente tirar a fé em Jesus, na palavra de Deus, a gente começa a acontecer como Pedro, que ele começou o quê? A se afogar ali. Ele já saiu do sobrenatural, porque ele tirou o foco de Jesus. Se a gente tirar o foco de Jesus e começar a colocar foco no impossível, nos problemas, naquilo que o médico está dizendo, naquilo que aos meus olhos eu estou vendo que não está acontecendo, eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Então isso nos mostra através dessa palavra que a gente tem que manter ali a nossa fé firme, sem tirar o foco de Jesus. O nosso foco tem que estar sempre em Jesus, porque é Ele que vai, através da nossa fé nele, Ele vai nos ajudar, para que nós venhamos alcançar aquilo que é impossível aos nossos olhos. Vou continuar aqui com vocês. Agora, olha uma outra palavra aqui, né? Que tá aqui, ó. É João capítulo 20. É versículos 27, 28 e 29. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, muitas das vezes, a maioria das pessoas elas vão querer ver para crer que uma pessoa é de Deus, né? Que aquilo que o Senhor colocou ao teu coração, que é real, que é verdade. Então, toda vez que a gente quer ver algo, quer fazer uma prova do Senhor, que a gente precisa ver para a gente acreditar em alguma coisa, a gente está duvidando, né? E quando a gente é incrédulo, a incredulidade é quando a gente duvida. A gente está automaticamente com a nossa fé enfraquecida, né? Então, é o que Jesus falou, bem-aventurado aquele que não precisa ver, né? Os que não viram e creram. Então, nós somos um exemplo disso. Nós não estivemos com Jesus em forma de homem, mas nós sabemos que o Espírito Santo está nessa terra. A gente não vê, mas a gente crê, a gente acredita, né? Então a gente tem que crer. Não pode permanecer incrédulo, né? Então vou até falar o que aconteceu um pouquinho antes dele meter a mão ali naquilo que Jesus, né? Jesus passou pela morte ali de cruz. Então para sempre ele vai ficar, né? Com algumas coisas ali no corpo, com algumas marcas, né? Que ele foi crucificado. Então Jesus permitiu que Tomé ele viesse a tocar ali nas feridas dele, para ele acreditar que ele estava ali, né? Depois de morrer e ressuscitar. Então, o que aconteceu? Um pouquinho antes, Jesus havia soprado o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, dos 10 apóstolos. Mas Tomé nem estava ali junto. Por quê? Porque Tomé ele já estava com aquilo no coração. Não, só vou acreditar se eu tocar ali no ferimento de Jesus. Então, por ele já ser incrédulo, ele naquele momento ele não recebeu o Espírito Santo. Então, um dos motivos que às vezes nos impede de nós recebermos o Espírito, ou nós recebemos aquilo que Deus quer para nossa vida, que Deus sonhou para nossa vida, planejou para nossa vida, mesmo antes de nascer, é a nossa incredulidade. Então, a gente tem que tomar uma posição. A gente tem que ser crente, como Jesus falou.
de parar de querer ver para crer, porque isso vai nos prejudicar na nossa vida, no nosso crescimento espiritual, né? E eu vou finalizar, meus amados irmãos, com essa palavra aqui, que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 19, acerca da fé também, que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, quer dizer, a fé, para ela estar ali fortalecida, para ela ter validade para Deus, é quando nós realmente colocamos a fé junto com as obras, ou seja, a prática do amor, do verdadeiro amor que já foi ensinado aqui. Aí sim, essa fé, ela vai estar cada dia mais viva, né? Porque não basta nós falarmos que temos fé, nós cremos, nós acreditarmos em Deus, nas Escrituras, mas a gente vê que um irmão nosso, ou vê que alguém está passando necessidade, está precisando de um mantimento, está precisando de uma vestimenta, né? Porque aquele que tiver fome, aquele que tiver sede, né? Nós temos que passar para eles, ajudar essas pessoas que precisam. Então, para que essa fé, ela venha realmente, ela entrar em ação e ela venha de fato agradar a Deus, somente através desse amor pelas vidas, né? Em ajudar o outro, a gente deixar o egoísmo de lado e a gente se preocupar com o outro, com aquele que realmente tem necessidade, está passando necessidade, né? Porque só a fé em si, ela vai ser morta se só nós tivermos fé. Nós temos que fazer algo a mais uns pelos outros. Então, que vocês tenham aprendido bastante acerca da fé. Eu agradeço muito a oportunidade e até a próxima. Um abraço para cada um de vocês.